Então, começou aqui a gravação. Bom dia a todos. Vamos mais uma aula de campos harmônicos. Se não me engano, essa é a terceira aula antes da prova. Eu estou aqui mais ou menos calculando que a gente, no último dia, na terceira aula, né? Daqui para frente, uma aula antes da prova, vai sobrar aí um pouco mais de meia hora para a gente tirar dúvidas, tá? Para a prova. Mas para isso vocês precisam aparecer com as dúvidas. Então, eu recomendo, né, que aproveitem esse fim de semana para já começar a estudar para a prova. A prova é só no dia 13 de julho, ou seja, ainda tem 2 fins de semana até lá, mas comece a estudar agora para ter dúvida já, para a gente discutir aqui na quinta-feira da semana que vem. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o guia retangular. A gente vai aproveitar que já resolvemos o problema a gente já resolveu o problema do guia retangular, vamos agora estudar a cavidade retangular. E aí eu vou fazer um pouquinho parecido com o que eu fiz no guia retangular. Eu vou aproveitar o exemplo, né, que é a primeira cavidade que a gente estuda aqui no curso, para falar um pouquinho mais de cavidade, indo além daquilo que está no livro do Harrington, no nosso livro-texto, tá? Então, a gente vai falar um pouco da cavidade, resolver o problema, achar os modos, etc, mas depois falar um pouco mais sobre perdas no interior da cavidade, porque toda cavidade tem perda, tá? Esse negócio de que o modo fica oscilando lá para todo infinito, isso não acontece na prática, né? Bom, motivações para estudar cavidade tem várias. Uma delas é o forno de micro-ondas que você tem na cozinha. Cavidades, como a gente vai ver, funcionam como circuitos RLC. Então, você pode utilizar cavidades em circuitos de micro-onda e eles fazem um papel que um circuito RLC, R por causa das perdas, né? Faria, né, num dispositivo eletrônico, num circuito eletrônico. Então, vamos lá. A cavidade tem a mesma geometria, quase a mesma geometria do guia retangular, exceto que nós vamos colocar mais 2 paredes, inicialmente condutoras elétricas perfeitas. A gente vai colocar uma parede aqui por trás, onde eu vou, por comodidade, assumir que é o plano Z igual a 0, e teremos essa dimensão D, além das dimensões A e B que tínhamos antes, temos agora mais uma terceira dimensão, que é o comprimento, se você preferir chamar assim, o comprimento dessa cavidade retangular. E aqui na frente, no plano Z igual a D, nós temos mais a sexta, né? Parede condutora elétrica perfeita. E lá dentro, de alguma maneira, você vai excitar lá dentro um modo. E se não houver perdas no interior dessa cavidade, nem no condutor, nem no dielétrico, teoricamente esse modo deveria ficar oscilando lá para toda a eternidade. É lógico que isso não vai acontecer. Quem ainda se lembra das disciplinas de mecânica da graduação, matematicamente é um problema muito parecido com o da mola, né? Se a mola não tem perdas, ela fica oscilando na frequência de oscilação dela para toda a eternidade. Se por acaso houver perdas na mola, o que acontece com essa variação da posição do pezinho na ponta da mola? É uma pergunta, alguém se habilita a responder? Temos um pezinho na ponta de uma mola, a mola presa no teto, ela está oscilando, mas a mola possui perdas, ela não é perfeita. O que acontece com o movimento desse pezinho? Senoide atenuado, né? Oi? Uma senoide que vai atenuando. Você pensa na altura dele. Eu gostei, mas eu queria que você usasse outra palavra ao invés de atenuado. Tem uma palavra especial para isso. A gente usa geralmente atenuado quando essa diminuição da amplitude se dá com a posição, ou seja, na medida em que uma onda propaga, né, ela vai sendo atenuada se houver perdas, por exemplo, né? Pode ser em outras situações. Mas aqui é uma variação temporal, então tem um outro nome melhor para atenuado,
que é usado em amortecimento? Amortecimento, exatamente. Então, a gente não vai falar aqui, embora o fenômeno, no final, corresponda à diminuição da amplitude, como aqui não há propagação, a gente, ao invés de usar a palavra atenuado, atenuação, a gente vai usar amortecimento, né? Aquele campo vai sendo amortecido, tá? E aí, no caso, a senoide, não é a senoide espacial, é uma temporal, tá? Isso vai fazer sentido mais tarde, quando a gente falar das perdas no interior da cavidade. Eu só estou antecipando, né? Para não assustar de uma vez, vai assustando aos pouquinhos. Por causa dessa geometria, isso aqui é como se fosse uma caixa de sapato, pelo menos as caixas de sapato do meu tempo. Hoje já tem umas esquisitas aí, mas no meu tempo as caixas de sapato pareciam esse paralelepípedo aqui. Então a gente podia colocar isso posicionado de qualquer maneira. Ou seja, aqui é irrelevante, tanto faz se você vai escolher TE e TM em relação a Z, em relação a X ou em relação a Y, tá? Mas nos livros, geralmente, os modos utilizados são os TE e TM em relação a Z. E além disso, a gente já resolveu o guia retangular usando esses modos TE e TM em relação a Z. E repare, em relação a X e Y, a geometria é a mesma. Consequentemente, quando a gente aplica, usando os modos TE e TM em relação a Z e resolvendo, como a gente resolveu o guia retangular, as variações em X e Y vão ser as mesmas do guia retangular, não mudou. São as paredes em X igual a 0, X igual a A, Y igual a 0, Y igual a B. Em relação a X e Y, não vai mudar nada. A única mudança vai ser em relação a Z. Então, por isso, nós vamos continuar usando modos TE e TM em relação a Z, e vocês vão ver que eu não vou repetir os passos já dados anteriormente em relação a X e Y. Eu já vou cuspir aqui os resultados. Eu só vou me preocupar com as variações em relação à coordenada Z para a solução TE e para a solução TM. Tá? Então, ó, é bom dar antes uma olhada na seção 4.3, e foi onde a gente resolveu os modos TE e TM para o guia retangular. Então, a gente vai usar quase todos os resultados que já foram vistos aqui dessa sessão. E, sem mais delongas, ó, volta lá atrás e você vai ver que para os modos TE em relação a Z do guia retangular, essa variação em relação a X e Y, a menos de uma amplitude, era dado por isso aqui, ó. Cosseno de Kx vezes X, cosseno de Ky vezes Y. Onde o Kx é um múltiplo de π sobre A, o Ky é um múltiplo de π sobre B. O M e o N podem ser nulos, se o modo for TE, mas não simultaneamente nulos. E para o caso dos modos TM, ao invés de cosseno, deu seno. E aqui nem o Kx nem o Ky podem ser nulos. Então isso a gente não vai repetir. Para o guia retangular, a gente tinha propagação na direção Z. Então aqui, ó, faltou colocar, se fosse o guia retangular, estava faltando colocar aqui para achar o potencial, aquela exponencial complexa. Mas aqui não tem propagação. Você tem solução estacionária nas 3 direções cartesianas. Então aqui a gente vai ter que resolver o problema, né, para variação em relação à coordenada Z. Mas seja lá qual for a solução, isso daqui continua válido. K ao quadrado, que é o nosso ômega ao quadrado do μ. μ são as características do meio homogêneo que você tem lá dentro da cavidade. Continua sendo Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado. A diferença é que no guia esse Kz era constante de propagação. A onda propagava ou na direção Z ou na direção menos Z. Aqui não. Aqui ele vai ter um valor. Graças a essas 2 novas paredes, isso aqui vai dar um valor, vai dar um múltiplo de alguma coisa ao quadrado, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, antes de prosseguir, em relação a esses resultados, alguma pergunta? Então, agora vem a novidade. Então, a novidade é que não temos mais propagação em direção alguma. Então, a gente espera que, em relação a Z, tenhamos também uma solução estacionária. E por isso, ó, em relação a Z, nós vamos adotar a combinação de seno e cosseno. Está aqui ela, ó. Seno e cosseno. E
vamos achar, né, se é seno, se é cosseno, qual é a combinação e qual é o valor do Kz, aplicando as condições de contorno na parede em Z igual a 0 e na parede em Z igual a D, D de dado. E aí a pergunta é, em Z igual a 0, nessa parede aqui atrás, ó, qual é a condição de contorno? O que, que você vai impor aí atrás? É uma pergunta. Ora, pessoal, o que, que você vai impor aqui atrás? Qual é a condição de contorno aqui nessa parede aqui atrás em Z igual a 0? Componentes tangenciais do campo elétrico e magnético são zero. Opa, Só do elétrico. só do elétrico, isso. Só as componentes tangenciais do campo elétrico. As componentes tangenciais do campo elétrico são nulas. Embora não seja necessário, isso está associado à componente normal do campo magnético nula, não a tangencial. E que componentes tangenciais do campo elétrico você tem aqui atrás, nessa parede? Quais são elas? X e Y. X e Y. Então, o EX e o EY tem que ser ambos nulos nessa parede aqui atrás. E aqui na frente também, em Z igual a D. Então, essas são as condições que nós vamos impor. Para isso, precisamos da tabelinha, daquela tabelinha para os módulos TE e TM em relação a Z, que eu não copiei de novo aqui não. Então, você tem que voltar lá atrás, olhar a tabela. E se você olhar a tabela, para os módulos TE em relação a Z, essas componentes X e Y do campo elétrico, elas não dependem da derivada em relação a Z, não dependem da derivada, é só olhar lá atrás, da tabelinha. E aí significa o quê? É a própria função Z, ou seja, o próprio potencial, TE, que tem que ser nulo quando Z é igual a 0 e também quando Z é igual a D. Como essa função tem que ser 0 quando Z é igual a 0, a gente vai escolher seno. A combinação de seno e cosseno é só o seno de Kz vezes Z, porque quando Z é igual a 0, o seno é 0, consequentemente, você vai ter essas componentes nulas em qualquer ponto dessa parede, independente das coordenadas X e Y. Para qualquer ponto nessa parede, as componentes são nulas. Do outro lado, vai ter que acontecer a mesma coisa. Ou seja, o Kz tem que ser um múltiplo de π sobre D. E geralmente a letra que se aparece nos livros, né, para representar esse múltiplo é letra P. Letra P. E repare, se o P for igual a 0, você automaticamente tem a solução trivial. Então, o P igual a 0 é afastado aqui, é retirado. Ele não é levado em consideração. Para o modo TE de uma cavidade, modo TEZ de uma cavidade retangular, o M pode ser 0, o N pode ser 0, nunca nulos simultaneamente, mas o P nunca pode ser 0. Vou aproveitar, antes de abrir para a pergunta, né? Vocês não falam muito, então já vou fazer o... perdão. Aí no final, ó, essa é a solução, esse é o potencial escalar que te fornece os modos TE, com a amplitude desconhecida, porque enquanto eu não souber qual foi a fonte que gerou aquele campo lá dentro, eu não sei, enfim, o valor dessa amplitude. Não vou colocar aqui as componentes dos campos, porque, enfim, é só você agora substituir isso na tabela correspondente, operar as derivadas, isso é tranquilo, tudo seno e cosseno, e aí você vai ter as componentes do campo eletromagnético para esse modo dentro da cavidade. E, diferentemente do guia, aqui você precisa de um triplo, ó, MNP, para representar cada um dos infinitos modos TE dentro dessa cavidade. MNP. MNP define um determinado modo TE. Para o modo TM, se você olhar a tabela correspondente, você vai ver que as componentes EX e EY, elas dependem da derivada em relação à normal à superfície, que nesse caso é a direção Z. Então, quem tem que ser 0 é a derivada da função Z, e não, como aconteceu aqui em cima, a própria função. Então, por causa disso, a combinação a ser escolhida fica só com o cosseno,
que quando você derivar o cosseno, vira seno, vezes alguma coisa, e aí a derivada vai ser zero nessa parede, independente das coordenadas x e y. E o mesmo tem que acontecer depois, lá na frente, na parede em z igual a d. De maneira que, novamente, o kz vai ser um múltiplo de π sobre d. Aqui o p pode ser zero, já que o m e o n não podem ser nulos para o modo Tm. Se aqui o kz for nulo, você não vai ter solução trivial. Então, aqui é possível o p ser nulo. E aí você tem aqui o potencial Tm correspondente. Com a amplitude a ser determinada, enfim, quando você souber quais foram as fontes que geraram aquele campo lá dentro. Até o momento, alguma pergunta? A nossa equação de separação de variáveis continua a mesma, né? Ela tem a ver com separação de variáveis em coordenadas cartesianas. Se o problema pode ser resolvido desse jeito, aquela equação da separação de variáveis não muda, continua sempre a mesma. Então aqui continua k ao quadrado igual a kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Só que agora o problema é que, o que está acontecendo aqui é que para o modo de uma cavidade, o kz também, tem o seu, dado um modo, dado o valor do P, dada a dimensão D, o kz está estabelecido. Então, e essa equação, essa igualdade tem que ser satisfeita, porque isso veio lá da análise, baseada, entre outras coisas, nas equações de Maxwell. Então, isso aqui tem que ser obedecido. Então, o que acontece aqui, nessa equação, de diferente em relação ao problema do guia retangular? Alguém se habilita? O que acontece aqui nessa igualdade de diferente em relação... Qual o fenômeno por trás aqui que acontece nessa cavidade, mas não acontece no guia? Aqui, Isso tem que ser igual a isso. Ou seja, definido um modo, e não havendo, por enquanto, perdas nessa cavidade, esse modo só pode existir numa determinada... Bora, pessoal. Frequência. Aqui não faz sentido falar em frequência de corte, de um lado propagante, do outro lado evanescente. Aqui, essa solução, esse modo, seja ele TE, seja ele TM, porque acabou que ambos possuem a mesma forma de equação, independente do modo, uma vez definido esse modo e tendo também definida a geometria da cavidade, aquela solução específica só pode existir numa frequência. Bom, como assim? Imagina que o modo seja um gato. Aí você abre a caixa e tenta enfiar o gato lá dentro. Se o gato não estiver na mesma frequência de ressonância da cavidade, ele não entra lá dentro, o modo não entra. Você tenta jogar através de um guia, toda a potência volta para trás, é como se fosse um aberto, não entra nada lá dentro, a não ser que aquela solução que você conseguiria citar esteja exatamente na frequência de ressonância daquele modo específico. Tá? Então, a gente fala aqui em frequência de ressonância e não em frequência de corte. E se o meio for homogêneo, não for dissipativo, se o μ e o ε forem constantes, não variarem com a frequência, tá? A frequência de corte é muito fácil, é só você passar esse μ e ε para o outro lado e... Cadê aqui ela? E você acha a frequência de ressonância. Eu falei frequência de corte, agora me confundi. É a frequência de ressonância, você acha simplesmente passando o μ e o ε para o outro lado, tira a raiz quadrada e lembra que ômega é 2πf. Então essa é a fórmula da frequência de ressonância. Por acaso ela vale tanto para os modos TE
como para os modos TM. A diferença é que para os modos TE, ou o M ou o N podem ser nulos, enquanto que para os modos TM, só o P pode ser nulo. E aquele modo que tiver a menor frequência de ressonância vai ser chamado, definido como o modo fundamental daquela cavidade. Ele pode ser TE ou TM, vai depender das dimensões A, B e D. Vai ser um modo ou TE ou TM, onde um dos índices é nulo e os outros dois unitários. Então pode ser o TE 0, 1, 1, pode ser o TE 1, 0, 1 e pode ser o TM 1, 1, 0. Agora, qual deles vai ser? Aí vai depender do A, do B e do D. Isso aí, pô, a gente não vai ficar agora discutindo isso aqui. Beleza? Essa é a fórmula da frequência de ressonância, assumindo que o meio não é dissipativo, ou seja, nem o Mi nem o Epsilon variam com a frequência. Que se houver variação com a frequência aqui, em um desses termos, pelo menos, dependendo dessa variação, pode ficar mais complicado achar a frequência, né, que atenda a essa igualdade aqui. Mas se o meio for não dissipativo, geralmente é o que os livros assumem, né, pelo menos para resolver exercício, essa é a fórmula da frequência de ressonância para essa cavidade retangular. Então, observe que a fórmula acima considera esse produto real, né, e independente da frequência, ou seja, meio não dissipativo. Caso contrário, o cálculo pode ser um pouco mais complicado. Perdão. Então, em relação à definição da frequência de ressonância, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. E se houver perdas, que é o que acontece, né? Você pega lá a tua cavidade, teu forno de micro-ondas, joga o saco de pipoca lá dentro. Repare que a cavidade, né, tá sempre ligada lá, o forno está sempre ligado, você escuta aquele barulho. Tem uma válvula, uma klystron, metendo potência lá para dentro o tempo todo, até o timer desligar. Por que tem que colocar potência o tempo todo? Porque como tem dissipação, né, como a solução ela é amortecida no tempo, se você ligar, jogar energia e desligar, aquela energia lá dentro, lá, rapidinho, ela vai para zero. Então você está continuamente jogando potência, energia lá para dentro para cozinhar aquela pipoca lá. Tá? Então o que acontece? Esse é o caso prático, né? Seja na cozinha, ou seja num dispositivo de micro-ondas, ou seja num secador de grãos ou de minério industrial, é isso que acontece. Você tem perdas ali. Tá? E aí o que acontece, por enquanto, assumindo que essas perdas são no dielétrico? Então, primeiro vamos analisar aqui o caso de perdas no dielétrico, ainda mantendo as paredes condutoras perfeitas. Só no final é que a gente vai abrir para a possibilidade de haver perdas nas paredes metálicas. Por que estamos fazendo isso? Porque para o dielétrico a gente já viu que é mais simples. Né? Perda no dielétrico é só usar aquele truque do epsilon complexo. Você faz o seu epsilon complexo, parte real epsilon linha, parte imaginária menos epsilon duas linhas, onde nesse caso tanto o epsilon como o epsilon duas linhas variam com a frequência. Mas enfim, você joga esse epsilon complexo nas equações e resolve o problema. Vamos ver o que vai acontecer? Então, como as paredes, por enquanto, continuam condutoras elétricas perfeitas, as condições de contorno são as mesmas. Então, você vai continuar encontrando cosseno, seno, e o Kx, e o Ky, e o Kz continuam sendo aqueles múltiplos. Né? O Kx continua sendo múltiplo de π sobre A e por aí vai. Por quê? Porque as paredes continuam condutoras elétricas perfeitas e as condições de contorno nessas paredes são componentes tangenciais do campo elétrico nulas. Então, em relação a isso daqui, nada muda. Porém, como agora você tem perdas no dielétrico, esse bichinho aqui, ó, esse epsilon, passa a ser
complexo, se o meio dielétrico for dissipativo. E agora? Olha essa igualdade aqui, ó. Lembra que se essa igualdade não for satisfeita, a solução não atende às equações de Maxwell, ou seja, não é solução. Deste lado, ó, kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, esse somatório continua sendo puramente real. M é real, π é real, até onde eu sei, né? E as dimensões A, B e D, até me prove o contrário, são dimensões reais. Então, isso aqui é um número, vai dar um valor puramente real. E aqui? Se o epsilon for complexo, e, por exemplo, a permeabilidade continua sendo μ0, né, de dielétrico. Então, isso aqui é real. Ômega, até onde eu sei, é real, frequência. E esse bicho aqui, ó, é complexo. Como é que pode? Tem um erro. Onde é que está o erro? Nós não poderíamos ter escrito isso. Essa equação está errada. De onde vem o erro? É uma pergunta. Tem a ver com aquilo que a gente começou a conversar aqui no início da aula de hoje. Bora, pessoal. Pensa na mola. A mola com um pezinho na ponta dela. A mola está oscilando. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Essa oscilação é no tempo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí, de repente, essa mola tem perdas. O que acontece com esse movimento em relação à variação temporal? É um movimento harmônico? Pessoal, está sendo gravado. Tem gente de outras universidades que assistem esse vídeo. Eles vão achar que os alunos do UFMG não são capazes, não, pô. Fala alguém que responde alguma coisa aí, pô. Esse regime harmônico temporal Não é harmônico. não é harmônico, porque você não consegue representar, né, uma variação amortecida com uma única senoide. Esse seu sinal não tem mais um espectro representado por um impulso numa certa frequência. Ele já vai ocupar uma certa largura de banda, uma largura de faixa, porque você não consegue representar uma senoide com uma envoltória exponencial com uma única senoide. Uma única senoide vai ter uma amplitude constante. Então, o que está errado quando a gente impõe essa igualdade? O que está errado? O que a gente fez de errado? Lá desde quase o início do curso, o que a gente assumiu na hora de manipular as equações de Maxwell? Que os campos podiam ser representados por um fasor. Que os campos têm variação temporal harmônica, consequentemente, poderíamos fazer a representação fasorial, né? Ou seja, em termos práticos, se o meio for linear, se o dispositivo for linear, a gente, ao invés de estar analisando o problema no tempo, a gente está analisando frequência a frequência. E, consequentemente, como este problema não tem solução que possa ser representada por uma senoide com uma única frequência, ômega, então essa igualdade aqui foi para o brejo. Então, uma possibilidade é voltar lá atrás e refazer tudo. Ou seja, jogar tudo que a gente aprendeu até a aula de hoje fora. Mas, felizmente, ainda dá para salvar o que a gente fez. Ainda dá para salvar, neste caso, e aproveitar o que a gente fez para estender
o conceito de fasor. Quando você faz a análise desse problema, ou de algum problema envolvendo amortecimento, né, vamos supor, você tem um sistema amortecido, você quer estudar o sistema. Dado uma entrada, qual é a saída no final desse sistema? O que você usa? Que ferramenta matemática geralmente o pessoal usa? Na análise de circuitos, por exemplo. Tudo isso vocês já viram. Tudo isso, não tem novidade nenhuma aqui na aula de hoje. Quando você analisa um circuito, o que você usa? Lembra lá de circuitos 1, circuitos 2, o que você usa? Que parâmetro você usa para simplificar a análise? Para evitar de analisar o circuito no tempo? Acontece, mas transformado de Laplace. Perdão, pipocou, não consegui entender o que você falou. Fala de novo, por favor. Pelo contexto, acho que seria transformado de Laplace. Isso, viu? E aí tem um parâmetro mágico lá. Qual é o parâmetro? Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês aprenderam série de Taylor, série de Fourier, transformar de Fourier, na verdade, eles estavam te preparando para essa matéria aqui no PPGE, tá? Mas, enfim. Que parâmetro você usa lá no... Que letra você usava para fazer análise de circuitos? Tem uma letra lá, como é que era? Que letra era aquela? Qual era a variável? Pô, pessoal, circuitos, pô, vocês não são engenheiros eletricistas, pô? Circuitos, qual era o parâmetro? Qual era a letra? Puxa pela memória aí. Parâmetro S, não era? Parâmetro S, associado à transformada de Laplace. Quando você matematicamente compara a transformada de Laplace com a de Fourier, lembrando que a transformada de Fourier, na verdade, é um caso particular da de Laplace. A de Laplace é mais geral. O que esse parâmetro S tinha de diferente em relação à de Fourier, ou vice-versa, né? O que esse parâmetro S representa? Uma frequência e uma atenuação. Uma frequência com uma atenuação. Uma frequência complexa. Lembra o seguinte, né? A nossa variação fasorial temporal era E elevado a menos J ômega T. E elevado a menos J ômega T. Matematicamente, se eu disser que esse ômega é complexo, tá? Um ômega complexo, não importa, isso é matemática, é um truque, é uma ferramenta matemática. Se eu disser que o ômega é complexo, na hora que eu separar a exponencial, né, o argumento em parte real, parte imaginária, vai ficar assim, E elevado a menos J, a parte real do ômega T, que multiplica um E elevado a menos alguma coisa T. E elevado a menos gama T. Esse E elevado a menos gama T, o que ele significa? Quando o tempo vai aumentando, essa exponencial vai, o valor dela vai diminuir. É a tua atenuação. Então, nós podemos salvar a nossa teoria estendendo o conceito de fasor, né, associado à transformada de Fourier, por algo maior. É um fasor associado à transformada de Laplace, que é o que a gente usa em circuitos para resolver circuitos, ou não? Quando você não se lembra, você aprendeu circuitos 1, pelo menos foi assim comigo. Eu aprendi com o professor Quevedo, circuitos 1. Primeiro a gente ia fazer análise no tempo, aí ele ligava uma chave, tinha um capacitor, sempre tinha um capacitor naquela porcaria, aí eu variava a tensão, aí acha a variação da tensão no capacitor. Aí veio o professor Cabral em circuito 2 e ensinou esse truque. Aí eu pensava assim, pô, por que esses caras não ensinaram isso logo no início? Para mim ficava muito mais simples de ser resolvido. Então, a gente vai estender esse conceito aqui, ó. A gente vai permitir, matematicamente falando, que essa frequência seja complexa. E aí a gente vai conseguir analisar este tipo de problema ainda mantendo as ferramentas que aprendemos, usamos, né, até o momento. Então é isso que a gente vai fazer. Na verdade, esse problema ele fica mais simples se for resolvido em termos de conservação de energia, tá? A gente vai fazer isso depois. Primeiro eu quero
mostrar aqui o que acontece se você ampliar, estender o conceito fasorial, né, para permitir a análise de frequências complexas. Aí você pensa só assim, ó, frequência complexa é quando você tiver um problema com amortecimento. Né? No guia de onda isso não foi necessário. Na cavidade isso é necessário, é assim que a gente vai fazer. Então, ó, seguindo aqui a notação, se eu não estiver muito enganado, é a notação que a maioria dos livros usa, eu vou dizer agora que ômega é complexo, a parte real é o ômega 1, ômega 1 passa a ser a frequência de oscilação, é a parte real do ômega, e gama, ó, mais J gama, né, para que a exponencial fique E elevado a menos gama T, mais J gama, esse gama vai representar o fator de amortecimento. Quando a gente tratou de constante de propagação, quando tinha propagação, onda plana, guia retangular, havia propagação, a constante de propagação, né, por exemplo, no caso da onda plana, era o K. Se houver dissipação, tem uma parte imaginária alfa. E aquilo ali era o fator de atenuação. Aqui, ó, essa parte imaginária, que não é do K, mas sim do ômega, é o fator de amortecimento. E aí a unidade é Nepers por segundo. Nepers não tem dimensão, é só para dizer que aquele fator ele está associado à variação de amplitude, não de fase. Né? Para fase a gente põe radianos, para amplitude a gente põe Nepers. Nepers por segundo. O K era por metros, aqui é por segundo, já que está associado à frequência. Mantendo o Mi real, vamos assumir só perdas no dielétrico. Tá? Isso daí você pode estender também para Mi real. Metamaterial, se não houver dissipação, não vai ter problema nenhum desses aqui. Mas estendendo a formulação anterior, fazendo o o ômega complexo e o épsilon complexo, agora essa igualdade pode ser atendida. Ou seja, esses bichinhos aqui, ó, quando um multiplicar o outro, embora eles sejam complexos, quando um multiplicar o outro, vai dar um valor real. E é isso que vai fazer com que a gente ache não só a frequência de oscilação daquele problema, daquele modo, mas também o seu fator de amortecimento. Aí o que eu fiz aqui foi passar tudo isso para o outro lado, né? Então, ômega ao quadrado, que é igual a isso, é igual a esse negócio todo aqui. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Bom, continuando. Mas eu não quero escrever isso daqui, ó, que é muito grande, pô, muita letra. Então eu vou definir, além da frequência de oscilação ômega 1, eu vou definir uma frequência natural de ressonância. É a frequência de ressonância que teríamos caso não houvesse perda. Observe o seguinte, se não houver perda, se o epsilon duas linhas for nulo, automaticamente o gama é nulo, não tem perda. Tá? Então, fazendo o ômega duas linhas igual, e o gama nulos, você vai ter aqui uma outra equação, que é aquela que a gente obteve antes de introduzir as perdas. Porque desta maneira eu consigo reescrever kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, que é muito grande, né? Em função dessa frequência natural de ressonância daquele modo, para aquela cavidade. Repare que eu estou assumindo um determinado modo. Um determinado modo. Então a gente vai definir aqui ômega R, a gente põe esse índice R, para não confundir com o ômega que a gente já usou antes e que agora é complexo. A gente define ômega R como sendo a frequência natural de ressonância, ou simplesmente frequência natural, daquele modo, naquela cavidade, que é simplesmente obtida da equação anterior, fazendo o epsilon duas linhas e o gama tenderem para zero. E aí fica isso daqui, ó. Então, no lugar de kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado dividido por mi, eu vou trocar isso por ômega r ao quadrado vezes epsilon linha.
E aí a equação anterior é reescrita dessa maneira. Fica mais bonitinha. Fica em termos do parâmetro ômega-r, que é a frequência de ressonância se não houvesse perda alguma, e em função da aqui, ó, a tangente de perdas do dielétrico. Isso aqui vai dar um valor complexo. E com isso você, a parte... Enfim, aí você determina o ômega 1 e o gama. E aí, o que eu fiz aqui? Simplesmente tirei essa tralha toda da frente e reescrevi, ó, desse jeito aqui. Tirando raiz quadrada, né? Raiz quadrada dos dois lados. E aí eu vou igualar parte real de um lado com parte real do outro, parte imaginária de um lado com parte imaginária do outro, na expectativa de conseguir obter aqui equações que permitam calcular a frequência de oscilação, ômega 1, e o fator de amortecimento, gama, daquele módulo. Então, em relação a esta equação, alguma pergunta? Para não carregar muito na notação, a gente vai assumir que as perdas são baixas, tá? A gente vai assumir que essa razão, epsilon duas linhas por epsilon linha, é pequena. Então a gente vai expandir isso aqui em série de Taylor para facilitar, né, a obtenção da parte real e da parte imaginária. Então, se você lembrar da expansão em série de Taylor, né, chama esse cara aqui de x, 1 mais x, x pode ser complexo, não tem importância nenhuma. 1 mais x elevado a p, onde o p aqui é menos 1/2. Vai no livro, vê lá, 1 mais x elevado a p. Isso aí você aprende no jardim de infância, né? Expandir isso em série de Taylor. Aí depois você troca o x por menos j vezes a tangente de perdas, e o p você substitui por menos 1/2. Os três primeiros termos vão dar isso daqui, ó. Logicamente que essa expansão é em torno do x igual a zero, ou seja, isto pequeno. Repare, aqui a parte real, ó, ficou separada da parte imaginária. Consequentemente, vai facilitar, ó, na hora que igualar aqui, vai facilitar a obtenção do ômega 1 e do gama. Puxa, professor, mas no meu caso a perda não é tão pequena assim. Pô, põe mais termos aqui, pô. Beleza? Aqui a gente só vai pôr os três primeiros. Achou que é pouco? Põe mais, pô. Você sabe expandir. 1 mais x elevado a p, qualquer criança faz isso. Você vai lá, pega e vai pondo os termos. E eles já vão estar separados, real ou imaginário. A obtenção da parte real, ômega 1, e da parte imaginária, gama, vai ser ridícula, tá? É só pôr mais termos, se for necessário. Como é que você sabe se é necessário? Você tem que conhecer a tangente de perdas. Conhecer a tangente de perdas, vai vendo, né? Você põe no MATLAB a fórmula correta e a aproximada e vê até onde elas coincidem. Se a curva coincide até onde você deseja, é porque aquela aproximação está ótima, está excelente. E com isso, então, levando em conta só esses três primeiros termos, né, nós temos aqui uma fórmula aproximada, porque a gente assumiu baixas perdas, então pegamos só os três primeiros termos. Nós temos aqui a equação para a frequência de oscilação, em função da frequência natural daquele modo e multiplicado por isso. Como esperado, quando epsilon duas linhas for nulo, a frequência de oscilação é a própria frequência natural do modo, é a frequência de ressonância que a gente já tinha resolvido antes. E aqui está o fator de amortecimento, onde eu já substituí a fórmula aqui do ômega R. Aqui eu não fiz, mas aqui eu fiz. Enfim, é isso daqui, ó. E, obviamente, se a tangente de perdas for nula, não tem amortecimento. Aquela solução iria ficar oscilando para todo o infinito. É lógico que isso não existe na prática. Em relação a esses resultados, alguma pergunta?
Então, vamos prosseguir. Bom, o problema está resolvido, tá? O problema está resolvido. Só que eu gostaria também de incluir perdas no metal, que a gente sabe que não existe, na prática, condutor elétrico perfeito, tá? E a perda no metal, por menor que ela seja, por exemplo, se dentro da cavidade fosse vácuo, ela seria a única perda. Então, ela tem que ser considerada. Inclusive, nos guias também temos que considerar as perdas. A gente não fez isso, mas na graduação, por exemplo, quem fez a disciplina na graduação sabe que a gente vê isso com mais detalhes na graduação. Então, para estender esse conceito para perdas no condutor, eu vou resolver o problema de novo, só que agora usando conservação de energia, conceitos de conservação de energia. Aqui eu usei conceitos que a gente vê, por exemplo, em mola, em fenômeno oscilatório, em mecânica, física, né? No ciclo básico. Agora eu vou ver o que geralmente o pessoal usa em circuitos, definindo o fator de qualidade dessa cavidade. Provavelmente, quando vocês estudaram o circuito RLC na graduação, né, filtros, tem lá o fator de qualidade daquele filtro. Filtro passa-faixa, por exemplo. Então, a cavidade ela também tem um fator de qualidade, porque ela funciona como se fosse um filtro passa-faixa. Ela só oscila, aquele modo, só oscila numa faixa de frequências em torno da frequência de oscilação. É muito parecido com a teoria por trás de um filtro passa-faixa. Então, a gente vai definir aqui um fator de qualidade e resolver de novo este problema. Ó. O que significa resolver o problema? Achar o ômega 1 e o gama, só que em função desse fator de qualidade, usando conceitos de conservação de energia. E é isso que a gente vai fazer agora. Porque depois a gente pode estender este conceito para as perdas no condutor, que são mais complicadas, né? Aqui foi só fazer o epsilon complexo, mas com as perdas no condutor dificulta muito a solução do problema, porque as condições de contorno mudam. O Kx, o Ky, o Kz não são mais aqueles. As coisas mudam, tá? E a análise fica mais complicada. Geralmente são feitas aproximações. Mas aí o conceito do fator de qualidade é fundamental para facilitar a solução do problema. Então, vamos definir já o fator de qualidade, ainda mantendo os condutores perfeitos. A perda é só no dielétrico. Então, por um motivo que você vai entender daqui a pouco, por definição, o fator de qualidade, que é a frequência, no caso, a gente vai adotar aqui a frequência natural de ressonância da cavidade, mas pode ser a frequência no meio da faixa de operação do sistema lá que você está utilizando, desenvolvendo, analisando. Multiplicando, né, a razão entre energia média armazenada, no nosso caso é energia média armazenada, óbvio, né, no interior da cavidade, dividido pela potência média dissipada no interior dessa cavidade, onde no caso aqui a dissipação ocorre só no dielétrico. Tá? Depois a gente vai estender, simplesmente somar aqui, ó, a potência média dissipada vai ser uma parcela no dielétrico e a outra parcela na parede. E aí a gente estende esse conceito de fator de qualidade. As equações que a gente vai obter daqui para frente podem ser aproveitadas. Para não ficar escrevendo isso no tempo todo, energia média armazenada, eu vou usar essa simbologia, se não me engano já foi usada antes, em alguma transparência, em algum slide. E potência média dissipada, apesar do médio, eu vou só usar essa letra P maiúscula. Enfim, é isso que eu vou usar para representar a energia média armazenada e a potência média dissipada. Qual é a vantagem? Por que o fator de qualidade é definido desse jeito? Porque dá conservação de energia, e vocês já viram isso desde o tempo do colégio, né? Potência é igual, né, a o negativo da variação da energia média. Potência média potência é igual ao negativo da variação da energia temporal, variação temporal. Aí a gente estende isso aqui para a média. E quando a gente define o fator de qualidade desse jeito, potência, eu passo P para o outro lado, o Q para o outro, potência também é igual a isso. Ó. E temos aqui, ó,
Por isso que o fator de qualidade é definido desse jeito. Temos aqui ó, uma equação diferencial simples de ser resolvida. Qual é a função que derivada dá ela mesma multiplicada por uma constante? Exponencial. Exponencial. Está lá a resposta. Se as perdas forem pequenas, né, essa energia média ela é proporcional ao quê? Que variação ela tem em relação ao campo eletromagnético? Geralmente ela é proporcional ao quê? Se fosse uma única frequência, mas como aqui não tem uma frequência, né, a gente tem que falar assim, perdas pequenas. A energia é proporcional ao campo ao quadrado. Então, olha só, isso daqui representa a variação do campo ao quadrado. E com isso a gente acha o gama, o fator de amortecimento, em função desse fator de qualidade. Então, isso daqui, ó, tem que ter mais ou menos a variação do que teria o campo ao quadrado. Então, dividido isso daqui por 2, nós temos aqui ó, o fator de amortecimento em função da frequência natural da cavidade, lembrando que é aquela frequência de ressonância se não houvesse perda alguma, dividido por 2 vezes o fator de qualidade. Se a qualidade da cavidade for infinita, quanto vale o amortecimento? Se o fator de qualidade for infinito, vai haver amortecimento? Não. Não. Então, qualidades. Cavidades sem perdas têm fator de qualidade infinito. Cavidades com Q finito, porém um valor grande, significa que a faixa de operação dela, aquele modo existe não numa frequência só, ele existiria numa frequência se esse fator de qualidade fosse infinito. Como ele é finito, aquele modo ele não vai estar concentrado, né? A sua energia não vai estar concentrada numa única frequência, mas sim numa largura espectral em torno daquela frequência de oscilação. Quanto maior for o fator de qualidade da cavidade, mais estreito é o espectro desse sinal. Ou seja, o fator de qualidade, de certa forma, representa a faixa de operação daquele modo dentro da cavidade. Se fosse um filtro, seria mais ou menos a largura, né, de frequência que o filtro deixa passar para o outro lado. Se for um filtro, passa a faixa. A analogia com circuitos é imediata. Vamos prosseguir. Então, eu reescrevi ó, o fator de qualidade, usando essa igualdade aqui, ó. Eu passei o Q, o fator de qualidade, para um lado, o gama para o outro. E olha só, se as perdas forem só no dielétrico, o fator de qualidade é o inverso da tangente de perdas. Independe do modo. Ômega R depende do modo. Essa frequência natural da cavidade é para aquele modo. Mas o fator de qualidade, se as perdas forem só no dielétrico, não depende do modo. Depende só das características do dielétrico. Lógico, se o meio é dissipativo, o epsilon linha e o epsilon duas linhas variam com a frequência, mas, enfim, vai ser praticamente igual a essa razão em torno daquela frequência onde você está analisando o dispositivo. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, esse é um resultado interessante. Para as perdas no dielétrico, o fator de qualidade correspondente é o inverso da tangente de perdas daquele dielétrico. Vamos prosseguir. Eu acho que agora a gente vai achar a frequência de oscilação, o ômega 1, em função do fator de qualidade. Ficou faltando isso.
Então, a gente tinha visto antes, fazendo aquela análise, né, estendendo o conceito de fasorial, né, para permitir a inserção de frequências complexas, nós tínhamos chegado nessa relação para o ômega 1. Então, tudo que eu fiz foi substituir a tangente de perdas pelo inverso do fator de qualidade, resultado obtido na transparência anterior. Então, repare, aqui eu tenho tanto o fator de amortecimento como a frequência de oscilação, ômega 1, em função do fator de qualidade. Aqui, ó, aqui e aqui. Então, esta relação e esta relação depois vão permitir que a gente estenda o conceito para incluir também perdas no metal. É só recalcular o fator de qualidade quando houver também perdas no metal, ou quando houver apenas perdas no metal. E aí vamos fazer uma análise rapidinha, envolvendo aqui transformada de Laplace. Alguns podem lembrar, outros não, mas a transformada disso aqui, ó, desse campo, esse aqui é o campo elétrico no domínio do tempo, que tem a sua variação espacial, mas a variação temporal vai ser dada por isso, é elevado a j ômega t. Ó. Só que o ômega aqui é complexo, ou seja, você tem uma oscilação com amortecimento. Se fosse transformada de Laplace, isso aqui seria E elevado a st, ou seja, ao invés da frequência complexa multiplicada por J, né, você põe aqui o parâmetro S, que nós todos usamos em algum momento das nossas vidas para analisar circuitos. E aí a transformada disso, ó, eu não vou aqui mostrar, ela dá isso daqui. Então isso daqui representa o espectro, né, a densidade espectral ao quadrado, a densidade espectral daquele sinal, daquele modo dentro da cavidade. Se você desenha esse gráfico, vai dar algo parecido com isso aqui. Ó. Não é difícil, você deriva isso daqui e iguala a zero, não é difícil verificar que o máximo ocorre exatamente na frequência de oscilação. Na medida em que as perdas forem diminuindo, essa curva vermelha aqui, a resposta em frequência, ela vai ficando cada vez mais estreita, esse BW aqui, ó, vai ficando cada vez mais estreito, cada vez mais estreito, cada vez mais estreito, tendendo a um impulso, e esse ômega 1 vai deslocando aqui, ó, na direção da frequência natural de ressonância. Ou seja, no caso ideal, sem perda alguma, essa resposta em frequência seria um impulso para o modo, né, para aquele determinado modo colocado, posicionado aqui em ômega R. Na medida em que as perdas aumentam, né, essa largura espectral aqui vai abrindo e esse ômega 1 vai se afastando do ômega R. Essa é a análise aqui. Ó. Usando o critério de 3 dB, ou seja, você pega o valor máximo aqui em ômega 1, metade para um lado, metade para o outro. Essas equações aqui são fáceis, né? Iguala a metade. E a gente consegue calcular a diferença, né, entre esta frequência num extremo e a frequência do outro lado. A diferença é o BW, é a faixa de operação daquele modo naquela cavidade. Vai dar isso daqui, ó, 2 vezes gama. Em função do fator de qualidade, ômega R dividido pelo fator de qualidade. Então, repare, se o fator de qualidade tende para o infinito, o BW tende para zero. Se houver perdas apenas no dielétrico, é igual a isso daqui. Ó. Essas fórmulas aqui são mais gerais, elas podem incluir as perdas no condutor. Isso daqui só vale se não houver perdas no condutor, ou se elas forem desprezíveis, né? E daqui, ó, isso aqui funciona como um filtro passa-faixa. Você pode usar isso com a geometria apropriada dentro de dispositivos de micro-ondas. Você pode sintetizar, né, fazer filtros passa-faixa usando cavidades, não necessariamente uma cavidade
metálica, né? Mas, por exemplo, cavidades formadas por um meio dielétrico com uma constante dielétrica extraordinariamente alta, de maneira que ela concentra os campos dentro dela, ela funciona como um filtro passa-faixa. Pode ser usada para fazer projetos de dispositivos de micro-ondas, dispositivos optoeletrônicos e por aí vai. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Então, vamos continuar. Aqui antes de falarmos das perdas no condutor, nas paredes condutoras, é só para dizer que para o caso único, né, das perdas serem apenas no dielétrico, a gente poderia ter obtido a expressão do Q, lembrando que o fator de qualidade, se a perda for no dielétrico, é o inverso da tangente de perdas. Dava para ter obtido isso diretamente da equação de conservação da energia. Então, eu aproveito essa transparência para falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos lá. Depois vocês leem isso aqui, isso é o blá 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 de sempre, né? Lembra que eu uso essas transparências não só para dar aula, mas também acaba servindo como apostila. Então, às vezes, eu corto o parágrafo na hora de falar. Então, a energia média armazenada, que eu preciso para calcular o fator de qualidade, lembra que é a energia média armazenada no campo elétrico mais a energia média armazenada no campo magnético. E na última lista de exercícios, vocês resolveram um problema, que era uma cavidade, mas com uma das paredes abertas. E a gente vê, enfim, vocês viram que no caso do exercício, como a parede estava aberta, havia uma diferença entre a energia média armazenada no campo elétrico e no campo elétrico, se eu não estiver com a memória falhando, tá? Mas se a cavidade for fechada, e lá dentro da cavidade não houver fontes, ou seja, a fonte que gerou aquele campo já foi desligada. E, sendo ainda as paredes condutoras perfeitas, não há fluxo para fora da cavidade de energia, de potência. Que não era o caso do exercício, porque uma das paredes estava aberta. Então, nesse caso, a gente já falou sobre isso antes, a energia média armazenada no campo elétrico é igual à do campo magnético. Consequentemente, se elas são iguais, eu vou calcular a energia média total, simplesmente pegando a energia média do campo elétrico e multiplicando por 2. E aí, usando a notação do Balanis, né, usando fasores em relação ao valor RMS, ao invés de ter aqui ε' sobre 4, como é multiplicado por 2, ε' sobre 2. Você faz esse cálculo, lógico, vai depender do modo que você está analisando, mas aqui a gente guarda esse resultado, porque para o cálculo do fator de qualidade também depende da potência. A potência dissipada no interior da cavidade, assumindo que são poucas perdas, entendeu? É quase tudo ali centrado em cima do ômega 1, então aproximadamente, a gente já viu isso antes, é dada por essa expressão. No domínio fasorial. Puxa, mas você pode usar fasor aqui? Baixas perdas. A largura espectral, BW, muito pequitinho, tendendo para 0. Na hora que você dividir uma expressão pela outra, repare, essa integral vai embora. O resultado que a gente vai obter não depende do modo. E, obviamente, vai dar igual ao que a gente já tinha obtido antes. Então, dava para a gente ter obtido essa expressão do fator de qualidade, o inverso da tangente de perdas, usando conservação de energia. É isso que está acontecendo. E, logicamente, você já viu que essa análise assume perdas baixas. Se as perdas forem grandes, isso daqui não pode... A métrica, né, de cálculo, definição de potência, vai para o espaço. Como é que você define a potência de um sinal que ocupa uma largura espectral muito grande? Isso tem que ser redefinido e não é a nossa intenção aqui neste curso. Isso é coisa, por exemplo, do professor Cássio, que trabalha com análise de propagação de pulsos no domínio do tempo. Como definir a potência de um sinal.
existem diferentes métricas, depende do problema que você está resolvendo. Aqui eu estou assumindo perdas piquititinhas. Para finalizar o estudo dessa cavidade, só falta acrescentar as perdas no condutor. Eu não vou mostrar fórmulas aqui, que para as perdas no condutor, a fórmula depende do modo. Tá? Aqui eu só vou mostrar o conceito, para terminar, né, aproveitar o problema da cavidade e mostrar um pouco mais de coisas que não estão tão claras no livro-texto, no livro do Harrington. Então, o que a gente vai fazer é estender o conceito. Pô. Você tem a energia... Se houver perdas no condutor, significa que tem campo dentro do condutor. Tem campo no dielétrico e tem campo dentro do condutor também. Porque, afinal de contas, o condutor não é mais perfeito. Então, tem a profundidade de penetração e tem campo dentro do condutor. Então, você tem energia média armazenada no volume do dielétrico, que é o interior propriamente dito da cavidade, e tem energia média armazenada no volume do condutor. Você tem potência dissipada no dielétrico e potência dissipada no condutor. Mas, no caso de cavidades metálicas, com cavidades dielétricas, é outra coisa, não tem nem metal. Mas no caso aqui das nossas cavidades, ninguém vai usar um condutor muito vagabundo para fazer essas cavidades. Por exemplo, forno de micro-ondas, né, você usa lá um alumínio, por exemplo, ou alguma coisa baseado em liga de alumínio, eu acho que é, né? Enfim, você vai usar um condutor bom, um condutor razoável. Então, essa profundidade de penetração em micro-ondas, por exemplo, não é tão grande assim, é pequititinha. Então, o campo dentro desse meio condutivo, ele é muito menor, ocupa um volume pequititinho comparado com o que você tem dentro da cavidade. Então, este termo daqui, comparado com este, vai ser desprezado. Vamos levar em conta só a energia média armazenada no dielétrico. Aí você vai falar, puxa, então por que você também não despreza as perdas no condutor? Pô, porque pode ser que esta perda seja única. Pode ser que, por exemplo, dentro da cavidade seja vácuo. Então, como aqui essa perda pode ser a única, a gente vai mantê-la aqui. E aí nós vamos, uma vez definido, né, a potência média dissipada como sendo parte dissipada no dielétrico e parte dissipada na parede condutiva, vamos reescrever esse fator de qualidade, ó, desse jeito aqui. Eu inverti, passei esse denominador para cima, para facilitar, né? Ó, o menos 1 aqui. E aí eu separei o que aparece dentro dos parênteses em dois termos. Ó. Isso daqui, por definição, vai ser o inverso do fator de qualidade associado às perdas no dielétrico. E aqui, ó, é o fator de qualidade, o inverso, né, do fator de qualidade associado às perdas no condutor. Este cara daqui, ó, a gente já calculou. O inverso desse fator de qualidades é a tangente de perdas do dielétrico. Esse daqui você teria que calcular, não é trivial e depende do modo. Depende do modo. Isso você vai encontrar em livros de eletromagnetismo, um livro um pouquinho melhor, que é usado em cursos de graduação. No livro do Harrington, ele nem trata desse assunto. Talvez ele dê lá como exercício em algum problema. E aí você conclui, né, usando essa definição, um fator de qualidade para perda no dielétrico, outro fator de qualidade para perda no condutor, sendo que aquele da perda do dielétrico a gente já sabe quanto vale, é o inverso da tangente de perdas. Aí você reescreve, né, o fator de amortecimento. Cadê? O fator de amortecimento, usando as relações que a gente já viu antes, ó, essa relação já tinha sido vista antes. Só que agora você vai ter um fator de amortecimento associado às perdas no dielétrico, que a gente já calculou, em função da tangente de perdas, e outra associada às perdas no condutor, que a gente não vai calcular explicitamente aqui.
frequência de oscilação, enfim, também podíamos colocar aqui. Não foi colocado por desprezo meu, mas também tem uma fórmula para a frequência de oscilação, ômega 1, que depende do fator de qualidade. Então vai ter uma contribuição que vem das perdas do dielétrico, que já foram calculadas antes, e uma contribuição que vem das perdas do condutor. Bom, em relação à cavidade retangular, era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma pergunta? Então, eu não vou concluir. Esse é o próximo assunto. Faltam 2 assuntos antes da prova. Um é colocar fontes no interior de guias. Aí, no caso nosso, vai ser o guia retangular. E depois falar sobre a técnica de transformada de Fourier para resolver determinados problemas, que é o último assunto antes da prova, tá? Eu vou deixar para resolver esse problema na próxima aula, mas eu quero, já que temos aí quase meia hora ainda, eu quero aproveitar para já introduzir o assunto e só resolver o problema na próxima aula. Aí com isso a gente ganha aquele tempinho daqui a uma semana para falar sobre a prova, tirar dúvidas, etc. Então, este aqui, ó, é um problema mais prático, tá? Ou seja, você tem um guia de onda, ele não é mais infinito, ó, aqui atrás ele é fechado por uma parede, e aqui, ó, em alguma posição na frente dessa parede traseira, você vai pôr uma fonte. Por exemplo, ó, podia ser isso daqui. É uma maneira muito utilizada em situações mais simples, né? Para excitar um guia de onda retangular. Você vem com um cabo. É um guia desembocando em outro guia. Só que nesta figura é um guia coaxial, um cabo coaxial. Aí você abre um buraquinho na parede aqui do guia retangular. Aí você vem com um cabo coaxial, aí tem lá os dispositivos, né, para tarrachar, para prender, segurar isso mecanicamente. Mas o condutor interno desse cabo coaxial, você não deixa encostar ele na parede do guia. O buraco aqui é suficientemente largo para que esse condutor interno passe sem encostar na parede do guia. Pelo menos não aqui. E lá dentro, ó, pelo menos nesta figura, ele se parece com um monopolo. É um monopolo, uma anteninha que você está pondo no interior do guia. E né, a energia, o campo vem aqui, guiado pelo coaxial, chega aqui, ele, se tudo correr bem, parte dessa energia, né, propaga cá para frente, dentro do guia retangular. Outras maneiras, né, existem inúmeras maneiras de excitar um guia. Outra maneira podia ser, ó, um guia retangular desembocando aqui, ó, numa abertura retangular, e um modo é acoplado lá para dentro e propaga no segundo guia. Aí você pode ter um guia chegando por cima, outro por baixo. Se isso fosse um sistema de alimentação de uma antena refletora, por exemplo, uma porta estaria associada à polarização horizontal e a outra à polarização vertical. Porque você sabe, né, o modo fundamental, num guia como esse, ó, ia ter o campo elétrico orientado dessa maneira aqui, ó. Se isso aqui fosse, ao invés de um guia retangular, um guia circular, você podia chegar por aqui com um campo elétrico polarizado de um jeito, por cima de outro. No guia circular, isso seria uma parte, né, associada a um modo com polarização horizontal e a outra parte com vertical. A gente não vai resolver aqui problemas dessa magnitude. Mas aquilo que a gente aprendeu antes, princípio da equivalência, colocar correntes equivalentes na abertura, depois fechar por trás com um metal e fica só corrente magnética, isso tudo é usado na análise desses problemas que eu acabei de mencionar para vocês. Aqui a gente vai fazer uma coisa bem mais simples. Por exemplo, objetivando a análise de uma estrutura como essa. Se esse condutor aqui do coaxial interno for suficientemente fino, muito, muito mais fino que o comprimento de onda,
Isso aqui é quase que uma linha de corrente. Que é um caso particular do que nós vamos analisar na próxima aula. A gente só vai analisar fontes superficiais, colocadas sobre um plano Z constante. Ou seja, você tem ali uma tinta especial ou uma membrana de corrente que está localizada apenas num plano Z constante. E, consequentemente, essas correntes só podem estar ou na direção X ou na direção Y, né? Não pode ter na direção Z, porque é uma membrana, ou uma combinação das duas. Se houver, né, uma combinação das duas, aí, usando, né, se o dispositivo for linear, você aplica a superposição. Primeiro você resolve aquelas orientadas em X e depois as orientadas em Y. E esta corrente, por dualidade, podia ser também magnética. Vocês resolveram exercícios na última lista de exercícios, onde o Harrington propunha, né, uma distribuição superficial como essa daqui, ó, onde você podia ter tanto corrente elétrica como magnética. A diferença nos exercícios do Harrington é que não havia essa parede aqui atrás. Era infinito lá para trás. Puxa vida, mas como é que foi menos complicado resolver o problema do Harrington? Porque lá o Harrington deu o campo. Ele deu a fonte e deu o campo. Tudo que ele perguntou é: isso está de acordo? Aí você só tinha que aplicar a condição de contorno aqui em cima e ver se a igualdade era obtida. Aí a resposta é sim, está de acordo. Mas porque ele deu a solução. Aqui vai ser o contrário. Nós vamos dar a fonte, mas a gente não vai dizer quem é o campo. Nós vamos encontrar esse campo na próxima aula. Dada a fonte, qual é o campo? E aí a gente vai usar, né, uma combinação de modos. A gente já estudou isso antes, para resolver esse problema. Tá? Motivação para isso, por exemplo, teve um aluno recentemente, o aluno do professor Cássio, Diego. Ele trabalhou justamente por algum motivo, né, um problema dele. Eles tinham que excitar, né, na ponta, numa determinada ponta, um campo muito intenso. Então eles tinham um guia retangular com uma fonte parecida com isso daqui, ó, dentro dele, e esse guia ia afinando, de maneira a ter um campo reativo muito intenso na ponta disso daí. Eles usam isso em microscopia. Tá? E ele teve, pelo menos no início do trabalho dele, ele correu lá na minha sala: professor, não me lembro mais, como é que você resolveu aquele problema? Aí eu falei: tá vendo? Ó, você precisou. Exatamente essa teoria, né? Dada a fonte, dada a geometria do dipolinho lá dentro, do monopolinho lá dentro, né? Qual é o campo gerado por esse negócio? Porque isso é importante, por exemplo, para você calcular a perda de retorno aqui, ó, essa transição, que você quer transmitir o máximo aqui para dentro. Para isso você precisa resolver o problema do que acontece aqui dentro. O que acontece aqui dentro vai te dizer como se comporta a impedância equivalente que você tem aqui, ó, no final dessa linha de transmissão. Tá vendo? É tudo teoria que vocês aprenderam na graduação. É uma linha de transmissão terminada por uma carga. Mas que carga é essa? Esse trambolho todo aqui. Para você entender a relação entre tensão e corrente aqui, ou seja, a impedância equivalente que você tem aqui, você tem que resolver esse problema aqui. O trabalho deles, com diversos outros autores, foi publicado na Nature Express. Então, você não sabe, um dia você pode precisar de resolver esse problema aqui. E a gente vai resolver para um caso particular na próxima aula. Tá? Você pode ter aqui correntes elétricas e magnéticas. E essas correntes podem estar orientadas na direção Y ou na direção X. Então, são 4 opções: elétrico e magnético na direção X ou na direção Y. Nós vamos resolver só um caso. Porque resolvendo um caso, vocês sabem o que fazer nos outros 3, se um dia
você precisar disso. E esse caso, eu não sei se é igual ao do Harrington, eu acho que é. Eu vou assumir apenas corrente elétrica na direção Y, que seria esse caso aqui, ó, corrente elétrica na direção Y. Mas você pode estender sem muita, quer dizer, um pouco de dificuldade por causa das equações, mas a ideia pode ser facilmente estendida para corrente na direção X e, posteriormente, havendo necessidade, também para correntes magnéticas. Então, eu vou fazer só um caso, mas desse caso, um dia, se houver necessidade, você pode estendê-lo. E aí, o que eu vou fazer é assumir essa corrente não filamentar, mas sim superficial. É uma membrana de corrente, onde a corrente não é necessariamente uniforme, constante, mas ela está sempre orientada na direção Y. É uma corrente orientada na direção Y. E aí eu vou separar o guia em duas regiões. A região daqui para frente. Aí, para facilitar, eu vou colocar a membrana exatamente no plano Z igual a 0. De maneira que esta região, que eu vou chamar de região 1, é a região para Z positivo. Ou seja, daqui para frente você tem um campo propagando até o infinito. Aqui para trás, ó, vai ser o Z negativo, que para aqui nessa parede extra que foi colocada aqui atrás em Z igual a menos D. Ou seja, D é essa dimensão, ó, desde a fonte até a parede lá atrás. Essa distância é importante na prática. Essa distância afeta, ó, a impedância percebida nos terminais da linha de transmissão. Essa impedância, essa distância, tem uma distância mágica que, em princípio, facilita o campo a ser jogado para dentro do guia. A gente não vai falar muito sobre isso, mas essa distância é importante. Essa distância, ó, vai localizar essa parede aqui atrás em Z igual a menos D. Aqui, ó, eu vou ter modos propagando, né? Se eles forem propagantes, modos propagando na direção Z, ou evanescentes ao longo dessa direção. Aí vai depender da frequência de corte, consequentemente vai depender das dimensões A e B do guia. O ideal é que as dimensões A e B sejam ajustadas para que um modo propague e os outros sejam evanescentes, ou seja, eles vão ficar acumulados aqui em volta dessa fonte, enchendo a paciência dela, ou seja, aumentando o valor da parte imaginária da reatância dessa impedância equivalente aqui, ó. Quanto mais campo reativo, quanto mais modo evanescente ficar acumulado aqui em volta, pior para o casamento de impedância aqui, ó, da linha de transmissão com o guia. Mais reativa é a carga que você tem aqui. Consequentemente, mais potência é refletida de volta para o cabo. Você não quer isso, né? Bom, e aqui atrás, ó, por causa dessa parede, você vai ter uma solução estacionária. Então, beleza? Só que expandido isso tudo nos modos parecidos com o que a gente já viu para o guia retangular. Só que tem aqui um caso particular que facilita, caso particular não, tem uma observação que nós temos que fazer para facilitar a análise. Em princípio, dada a fonte, e aqui, ó, a geometria não é arbitrária. A direção da corrente não vai ser arbitrária, mas fora isso, o resto todo é arbitrário. Essa corrente é constante, essa corrente varia com a posição, essa corrente, na verdade, é filamentar. Então, na verdade, essa arbitrariedade, em princípio, faz com que a gente tenha que analisar todos os possíveis modos. Porque a resposta vai ser uma combinação linear de todos os possíveis modos, de todas as possíveis soluções, que são infinitas, são infinitos modos TE e TM. Então a gente teria que resolver, né, expandir esse campo sempre num somatório de modos TE e TM, cada um com a sua amplitude. Essas amplitudes vão ser determinadas, porque agora eu vou impor a fonte. Então vai dar para calcular no final as amplitudes. Mas, puxa vida, se eu meter aí modos TE, modos TM num somatório, as equações vão ficar enormes. As equações
ficar muito grandes. A notícia boa é a seguinte: porém, dado que a corrente é elétrica e está orientada ao longo da direção Y, existe um modo ou uma solução particular que é excitada por essa corrente, enquanto que as outras não são. E se a gente consegue ver isso a priori, a quantidade de equações para resolver o problema diminui drasticamente. Tá? E aí eu vou antecipar. Nesta situação, a escolha de TE e TM em relação a Z não é a apropriada. Não é a melhor. Se você escolher modos TE e TM, soluções TE e TM em relação a Z, você vai ter que usá-las todas simultaneamente. As equações ficam com o dobro do tamanho. Mas se você fizer a observação que a gente vai fazer agora, eu já vou adiantar isso e para a próxima aula a gente só resolve o problema. As coisas ficam muito mais simples. Então, observem, existem 4 possíveis situações. Eu vou resolver uma delas, corrente elétrica orientada em Y. Então está aqui a figura onde eu estou assumindo. Isso aqui é a vista, né, de lado do guia. A parede do guia lá atrás está aqui em Z igual a menos D, o eixo Z está lá para frente, ó, apontando para frente. E nós temos essa distribuição superficial na seção reta do guia em Z igual a 0. Só tem corrente elétrica e ela só tem componente Y. Ela só tem componente Y. É um caso particular. Vamos ver as condições de contorno nessa situação. Muito parecido com o que vocês viram na última lista de exercício. Então, como só tem corrente elétrica, quem vai ser descontínuo é alguma componente tangencial do campo magnético. As componentes tangenciais do campo elétrico são contínuas, ou seja, o EX e o EY. Um titiquinho para trás tem que ser iguais ao EX e o EY, um titiquinho para frente, porque não tem corrente magnética. Se tivesse corrente magnética, aí haveria descontinuidade. Mas aqui não é o caso. A descontinuidade vai ser na componente tangencial do H. E aí a gente vai fazer, ó, assumindo a região 1 para lá, a 2 para cá, e a normal na direção Z. Então vamos ter Z vetorial H1 menos H2, o H de um lado e o H do outro, no plano Z igual a 0, e igual ao J que você tem, superficial, JS, só que esse J só tem componente na direção Y. Então, Z vetorial alguma coisa na direção Y. Esse alguma coisa só pode ser o X. Isso. Z vetorial X dá na direção Y. Então, o HY é contínuo, mas o HX não. Então, pelo fato da corrente só ter componente Y, a descontinuidade ela só ocorre na componente X do campo magnético, mas a componente Y é contínua. Ou seja, o HY, um titiquinho cá para trás, tem que ser igual ao HY, um titiquinho lá para frente. Acontece que o EX e o EY são contínuos também. Então, EX e EY contínuos. HY contínuo. Mas repara, por um lado, a energia propaga na direção Z. Para o outro, propaga no sentido oposto. Se você pegar o seu polegar, né, sendo a direção de propagação, o EY e o EX são contínuos, mas a direção de propagação muda. Isso significa, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um jeito melhor de visualizar isso. Mas repara, essa função y, HY, tem que ser ímpar, porque muda a orientação do outro lado. Quer dizer, ela tem que ser ímpar e contínua. Então só tem um jeito, o HY tem que ser 0. Senão as condições de contorno não são atendidas. Em outras palavras, esta fonte só tem capacidade para gerar solução TMY. E aí, que, se você parar para pensar, uma solução TMY é uma combinação de TE e TMZ. Né? Então, se você
perceber isso antes de resolver o problema, a quantidade de equações diminui. Você só vai resolver usando modos TMY. Você não precisa se preocupar com os modos TE, Y. Tá? Tem outra maneira, essa é a maneira como o Harrington explica. Lógico que muito melhor do que eu, então não deixe de ler o Harrington. Mas tem outra maneira de ver esse problema. Se você fosse achar o potencial vetor A gerado por essa fonte dentro do guia, a gente não vai resolver esse problema, né? Até porque, por causa das paredes, a função de Green do espaço livre não pode ser usada. Não pode ser usada. Então, eu não vou resolver esse problema desse jeito. Mas eu só vou usar isso daqui, ó, para o seguinte, olha, se esta corrente só tem componente Y e só tem corrente magnética, corrente elétrica, é porque o F é zero, porque só tem corrente elétrica, e este A só tem componente Y. Se esse cara é Y, esse cara daqui também tem que estar na direção Y. F igual a zero, A com componente apenas na direção Y, solução TMY. É outra maneira de você enxergar que essa fonte só gera solução TMY. Então, na próxima aula, quando formos resolver o problema, a gente já vai primeiro achar os modos TMY, que a gente não fez, nem sei se já fizemos. Enfim, não vamos usar o TE e TM em relação a Z, ou seja, a gente vai ter que achar os TMY, e aí usá-los para resolver o problema. Aí eu vou fazer agora perguntas para vocês. Se tiver corrente na direção X, o que você teria que fazer? Se a corrente elétrica estivesse orientada na direção X e não na direção Y, o que você teria que fazer? E anular o HX e a solução seria TMX. Isso. Ou seja, se você tiver corrente elétrica, componente na direção X e Y, você decompõe, separa as X da Y, porque se o dispositivo for linear, para as correntes e na direção Y, você vai achar os modos TMY correspondentes. Para as correntes na direção X, você vai usar os modos TMX e no final você soma o resultado. Vai dar um negócio desse tamanho, mas pelo menos você quebra o problema em dois menores e resolve com calma cada um deles. E se fosse corrente magnética? E se ao invés da corrente ser elétrica, se ela fosse magnética, o que você acha que ia acontecer? Bora, pô. Se a corrente fosse na direção Y, a solução ia ser TY. Se fosse na direção X, a solução ia ser TX. Exatamente. Então, se você tiver as duas correntes e todas elas com componente X e Y, você vai individualmente, né, aplicando o princípio da superposição em meios lineares, resolver cada uma delas com seus respectivos modos. Corrente magnética na direção Y, modos TEY. Correntes magnéticas na direção X, modos TEX. 4 grandes problemas para resolver, mas tenha certeza que vai dar menos trabalho do que se você tentar resolver com TE e TM em relação a Z, onde você vai ser obrigado a resolver tudo simultaneamente. Nós só vamos resolver a situação TMY na próxima aula. Então, as equações que a gente vai obter só servem para essa corrente orientada na direção Y. Mas se um dia você precisar, você sabe o procedimento para as demais situações. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai observar isso. Essa vai ser a tabela que a gente vai usar para achar os potenciais na região 1 e na região 2, de um lado e do outro. Esses potenciais, tanto de um lado como do outro, vão ser TMY. Eles têm que atender essas relações. Nós precisamos dessas aqui em cima para satisfazer as condições de contorno
E no final, ó, vamos deixar a última aqui para o plano Z igual a zero para achar as amplitudes desses módulos. É o que vai dar mais trabalho. E com isso você tem a solução do problema. Tá? Deixa eu pensar aqui. Mas basicamente é isso. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Enfim, se eu lembrar, eu falo na próxima aula. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Então, pessoal, quinta-feira, né? Então, bom fim de semana. Deixa eu parar aqui a gravação. Já estamos na quinta-feira, hein?